Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Ok, estamos aqui novamente, ainda bem, né? Reunidos aqui ao redor deste livro incrível, que é o livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e impresso pela Federação Espírita Portuguesa, com permissão da Federação Espírita Brasileira. E aí, para dar continuidade a esse estudo, eu tenho aqui sempre comigo a minha querida Sônia Paulo. Olá, Sônia. Olá, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal. E eu estou muito feliz por estarmos aqui mais uma vez com o nosso querido Glauco, com a minha querida Eurídice e com aqueles que estão desse lado, escutando a leitura e também participem connosco. Façam perguntas, façam comentários, se têm uma outra opinião, coloquem, porque é bom, porque ajuda também a que nós consigamos abrir mais até os nossos próprios horizontes. Então, participem. Isso mesmo, participe, esteja conosco aqui ao vivo ou então gravado, tá? Porque nas gravações, porque esse programa é gravado. Se você quiser fazer algum comentário, complementar alguma coisa, porque esse estudo é um estudo também para nós, tá? Então, se quiserem complementar alguma coisa, façam-no tranquilamente. Vocês podem fazer pelo Facebook ou pelo Instagram, mas eu recomendo fazer também. Façam por lá, ok? É bem interessante por causa dos algoritmos da internet, que vão entender que ele são informações pertinentes, mas também podem fazer aqui pelo WhatsApp, encaminhar, se vocês forem olhar aqui embaixo, ó, WhatsApp 55, que é do Brasil, 84, que é o prefixo do Rio Grande do Norte, 98185-3100. Então, podem encaminhar as mensagens para esse WhatsApp que o Tavares vai receber e vai trazer para nós. O Tavares é o responsável por liberar esse espaço maravilhoso para que nós possamos dar continuidade em qualquer tipo de estudo voltado à doutrina cristã. Então, a gente fica muito agradecida por essa oportunidade e ainda fica muito agradecida por poder ter a oportunidade de receber pessoas tão queridas, que já viraram, assim, nossos familiares mais próximos, que é também aqui o nosso querido Glauco Gonçalves. Olá, Glauco, bem-vindo também hoje novamente conosco. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, né, para todos e todas que nós teremos a oportunidade de participar juntos. Uma satisfação enorme que a gente retorna a mais um episódio para comentar essa obra
e se não a maior, uma das mais belas, né, obras da doutrina espírita que nos conferiu aí pela mediunidade cristalina de Chico. Ele trouxe para a gente assim, uma oportunidade de a gente aprender um pouco mais, né, sobre as nossas falhas, como educar as nossas falhas, né? E graças a Chico a gente tem essas oportunidades. A Chico Emmanuel, né, que auxiliou Chico ditando essa história, fazendo com que Chico vivenciasse essa história, porque tem uma história muito bonita enquanto Chico escrevia isso aqui, esse livro, né, Glauco e Sônia? Então, o Chico pôde vivenciar a história para contá-la também. Então, foi emocionante. E a gente vê, ela é tão atual, é uma história de mais de 2.000 anos, né? E ela é muito atual para nós ainda hoje. Então, mais de 2.000 anos, não, quase 2.000 anos ainda é muito atual. A gente está em 2025, né? Então, quase 2.000 anos. E a gente ainda está está estudando isso, ou seja, não aprendemos ainda, né? Mas ainda bem que temos essa oportunidade. Então, nós vamos, para vocês que já estão acompanhando conosco o nosso livro, que é da edição da FEP, o meu e o quer dizer, o da Sônia também já mudou, porque é edição diferente da minha. A minha edição, nós estamos na página 275, que é da FEP, Federação Espírita Portuguesa. Estamos no parágrafo empolgado pela maravilhosa revelação. Empolgado pela maravilhosa revelação. E a Sônia, qual é o seu, Soninha? É a mesma que a tua, porque agora estamos outra vez na mesma página, só foi aquelas que alterou. Boa. Glauco, a sua edição, qual que é a tua página? Minha Federação Espírita Brasileira, 43ª edição, a página 382. Boa. Perfeito. Então, enquanto vocês procuram a página, eu vou, aliás, dá uma pausa na página, peguem a sua aguinha, a minha já está aqui do lado, e a gente vai fazer a nossa oraçãozinha de abertura para agradecer esses espíritos maravilhosos que acompanham esse estudo, porque nós não estamos sozinhos, estamos aprendendo em conjunto, e eles também estão intuindo pessoas como a Sônia, o Glauco, inclusive a mim também, na compreensão desse texto. E também a vocês que estão nos seguindo aqui, dando continuidade no estudo desse livro. Então, vamos agradecer essa espiritualidade incrível que está do nosso lado e, neste momento, fazer essa conexão com eles para que elas continuem do nosso lado, nos intuindo. E, quando terminar esse estudo, a gente sai assim, leve e já sabendo o caminho que tem que traçar, pelo menos boa parte dele. Tá bom? Posso fazer a oração? Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nosso querido Saulo de Tarso, com humildade e gratidão neste momento, reunimos-nos para iniciar o estudo novamente deste livro maravilhoso, Paulo e Estevão. Que a tua luz envolva cada coração que nos acompanha aqui agora pela Web Rádio Estação da Luz, inspirando-nos a refletir sobre os exemplos de coragem de Paulo e a abnegação de Estevão, o amor de Abigail, o amor desse Cristo. Concede-nos, Mestre Jesus, serenidade para compreender as lições de fé, de perdão, amor ao próximo que se revelam aqui nessas páginas. Que o teu evangelho nos guie, clareando a nossa mente, fortalecendo o nosso espírito e renovando o nosso compromisso com a caridade. Que os benfeitores espirituais, nossos amigos queridos que velam por esse trabalho, permaneçam conosco, harmonizando o ambiente de nossa casa, amparando-nos nas nossas dúvidas, orientando-nos para que possamos alcançar as conclusões corretas dessas dúvidas. E que no final deste encontro possamos sair ainda mais conscientes de nossa responsabilidade cristã, decididos a semear a paz e o bem onde quer que estejamos, mas sempre unidos com o teu coração. Que assim seja. É tão bom rezar, né? Parece que senão
Dá uma tranquilidade e eu fico muito emocionada inclusive com essa parte do livro. Então, para quem está nos acompanhando, eu vou dar esse pequeno resumo, depois o Glauco vai voltar um pouco atrás para poder fortalecer ainda mais esse estudo. Nós estamos numa parte em que Saulo se encontrou com Estevão e com Abigail no momento dele de oração, no momento dele de medo e ansiedade. Ele se encontrou com o espírito de Abigail, de Estevão, e ele pede para ela uma orientação, né, para como ele tem que se portar em alguns momentos, e ela responde, ama. Depois ele pergunta outra coisa, ela responde, trabalha, e aí depois de novo, e perdoa. Então é um guia para as nossas angústias. Então eu vou deixar o Glauco complementar isso aqui antes de eu continuar a leitura. Pode ser, Glauco? Dá a sua vez. Porque a semana passada foi a Renata, não foi, Soninha? Pronto, agora foi a Renata Gonçalves, agora é o Glauco Gonçalves, o esposo da Renata, que vai complementar a versão dele também, a visão dele. Nós estamos aqui, talvez uma das partes mais impactantes aqui da obra, onde, de fato, a gente vê um direcionamento, e Paulo, a partir desse encontro, né, com os amigos espirituais, ali, que eles são muito caros, a partir desse trecho do livro, né, a noiva amada, ali, e naquele diálogo, né, ele mostra para a gente não apenas um acolhimento a Paulo, né, que ainda é Saulo, mas um incentivo e um direcionamento onde o nosso irmão deveria, de fato, colocar todos os seus esforços. Nós vamos perceber um pouco antes, né, que Paulo estava bem frustrado, sentindo ali abandonado, principalmente pelo próprio pai, né, vai lembrar ali daquela situação toda, mas ele conservou, ao conservar, né, os bons pensamentos, ele abre essa conexão com esses espíritos superiores, Abigail e Gesiel, né, o Estevão, para que pudesse acolhê-lo ali naquele momento. E no diálogo, né, com Abigail, depois que Estevão já deixa os dois, né, lembrando que o Paulo aqui no plano material ainda, né, em desdobramento, né, Estevão e Abigail no espírito, né, o diálogo ele vai, né, e Paulo tem algumas dúvidas e ela vai falar 4 verbos que são talvez que resumem aí todo os pilares centrais onde Saulo vai se tornar aí um dos principais figuras do cristianismo. Então, quando ela recomenda a ele o amor, né, ela está mostrando ali o amor como uma força motriz da ação e da transformação que nos impulsiona a, sobretudo, dedicar ao próximo. Porque Jesus, ao nos recomendar, ao resumir os 10 mandamentos em 2, né, falando para amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, o que Abigail está ali reforçando com ele, que o amor, ele vem ali como uma força que move tudo que a gente deve para a gente, na nossa jornada, né? Quando ela, na sequência, ela recomenda o trabalho, né? A gente entende, né, muito claramente que o trabalho, ele é visto como um meio de evolução e de uma contribuição que a gente pode deixar para o mundo, porque somos criaturas de relação e vivemos sob a regência da lei de sociedade. Além disso, o trabalho também ele é uma forma da gente exercer a nossa disciplina, mas aqui, sobretudo, né, já passando aqui para a questão do esperar, né, tem uma questão da perseverança, né, do perseverar, de amar a todos incondicionalmente, trabalhar em prol de todos incondicionalmente, e mesmo sem ter a retribuição, reconhecimento, e mesmo que tenhamos que aguardar o tempo de resposta, né, de cada um, que é peculiar,
a perseverança, a resignação, ela é fundamental. Então, a esperar aqui, não é uma inatividade, né? Mas tido aqui como uma resignação, esperar um momento certo, os meios corretos, como exercício de paciência, né? Que, sobretudo, toda essa confiança que Deus deposita em nós, para a gente saber que o tempo de Deus é diferente do nosso, para a gente saber esperar e aguardar que as coisas aconteçam. E ela fecha aqui com chave de ouro, quando recomenda ele a perdoar. Porque, sobretudo, o perdão é um ato de libertação. Hoje, né, se a gente for trazer para a linguagem mais moderna, hoje, o perdão, eu diria que é sinônimo de saúde mental. Porque quando a gente não consegue perdoar, a gente não desvencilha, não se liberta daquela situação, que a gente fica voltando, a gente fica preso ao passado, a gente fica preso àquela situação dolorosa e isso nos retarda a nossa marcha evolutiva. Então, à medida em que a gente perdoa, nós abrimos espaço para a cura e abrimos espaço para o nosso desenvolvimento espiritual. Tanto que no início do diálogo, Estevão vai trazer para o Paulo, né, aqui, para o Saulo, dizendo para ele não ficar preso no passado. Para ele, o que Estevão está dizendo para ele ali? Para ele se perdoar a si mesmo, porque para Estevão não tinha que perdoar. Estevão já mostrou para ele, de fato, o que era o amor sublime de um ser muito mais evoluído, muito mais espiritualizado, que entendeu a limitação daquele irmão e, hora nenhuma, olhou para ele com rancor, com um olhar de vingança. Então, um conjunto aí de 4 pilares, né? Amar, trabalhar, esperar, né? O resignar, perseverar e perdoar, são verbos que nos projetam a uma condição de espíritos mais que estão em busca da evolução. Então, um convite, né, a todos nós para refletirmos sobre esses valores com relação à nossa vida, buscando o desenvolvimento integral do espírito imortal aqui. Muito bem explicado. Que bom que você voltou e realmente é muito significativo o que você falou, né? Eu fui anotando aqui no meu livro mesmo, gente, porque eu gosto de fazer isso às vezes, que é esse resumo do que você foi falando, né? Que é o amor, que é o caminho mais elevado, né? Para ela. O trabalho que dignifica e fortalece, que você comentou, e o perdão que liberta a alma. Eu gostei disso que você falou do perdão, né? O perdão quem perdoa está cuidando da sua própria sanidade mental. A gente não faz ideia de quanto a gente se mutila, né? Se automutila quando a gente simplesmente não consegue perdoar. Né? Eu gostei da parte que ele fala que é abrir espaços para a cura, o perdão. E ficar com esta ideia, que é abrir espaço para a cura. Não só a cura de quem perdoa, mas também abrir a porta para que o outro que errou possa também caminhar para a cura, com o perdão do outro. Estás sem som, fofa? Posso dar continuidade na leitura? Pode? Então, vamos lá. Então, a gente termina. Eu vou botar um parágrafozinho pequeno antes, tá? Perdoa, que ela responde, né? E aí vamos lá. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiu-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos, continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais que pareciam traduzir mensagens de amor, oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno,
Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. Eu diria o seguinte: Saulo foi até algum lugar para encontrar-se com Abigail e Estevão também. Acho que foi um encontro no meio do caminho aí de alguma coisa, né? Você ia falar, Sônia? Eu ia falar principalmente da parte do agradecimento. Ele ajoelhou-se e orou. Ele ficou deslumbrado, embevecido, né? Porque é uma coisa que ele não estava habituado, e foi de uma imensidão de bênçãos, mas ele não se esqueceu de ajoelhar e orar e de agradecer. E nós muitas vezes recebemos N coisas diárias de bênçãos e nós não agradecemos. A bênção de acordar, né? Há quem não acorda. Nós dormimos e acordamos. A bênção de ter um teto que nos abrigue, a bênção de podermos falar, a bênção de podermos andar. Nós não contemplamos essas bênçãos, não é? A bênção que o nosso organismo funcione bem. E muitas vezes nós achamos que é um dado adquirido. E só vamos perceber que não é um dado adquirido quando vem a doença. E aí começamos a valorizar a saúde, não é? E nós não nos podemos esquecer que a doença vem exatamente porque nós desbaratamos, de alguma forma, como vocês falam aí no Brasil, portanto, a nossa própria saúde através das nossas atitudes diárias. Sejam atitudes de comer mais, seja a atitude de, por exemplo, ser irascível, não é? De nos irritarmos constantemente, que vai desgastando o nosso corpo físico. O coração bombeia, não é? Vai desgastando alguns órgãos porque o sangue chega a todo lado. E é bom que a gente reflita sobre isto. Porque não fazer da nossa vida um ato de gratidão constante, ser uma graça. Agradecer o facto de poder estar aqui, por exemplo, com o Glauco e com o Euridice, porque existe este meio de comunicação que alguém inventou, não é? E também tantas outras coisas que a gente deveria agradecer. É bom que a gente lembre-se de quando vem alguma coisa boa que a gente agradeça, mas também agradecer nas coisas menos boas, porque elas servem de oportunidades para a gente crescer. Alertas para a gente modificar-se. Era isto que eu queria faltar de momento. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitiu o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida, agora, assumia nova feição de harmonia e beleza eternas. Quando eu li isso aqui, eu parei para pensar quando um dos motivos que me fez me aproximar do Espiritismo, né? É essa crença de que nós não estamos sós, de que nós não voltamos ao pó, ao pó só volta o meu corpinho, eu sou um espírito livre, e essa liberdade em espírito, cuja vivência futura só depende única e exclusivamente de mim e de mais ninguém, por mais que possa alguém fazer qualquer maldade por mim, depende de mim, de eu alcançar essa felicidade, voar mais alto através desse meu sonho de liberdade. Isso foi o que me fez aproximar, porque é muito fácil a gente jogar as responsabilidades da nossa infelicidade nos outros. Aliás, a gente tem a tendência de fazer isso constantemente, jogar a responsabilidade da nossa irresponsabilidade no outro. Eu faço isso ainda, né? E aí a gente aprendendo com o Espiritismo que nós somos os doutores da nossa vida, né? E que Deus, mesmo assim, mesmo diante de nossa teimosia,
porque é por teimosia, de nossa infantilidade, de nossa falta de fé, né? Na maioria das vezes, ele não nos deixa só. Ele não nos abandona, ele está do nosso lado, ele manda. Às vezes a gente fala assim, Deus manda um espírito de luz para nos orientar e não sei o quê. Gente, às vezes esse espírito de luz, ele vem em forma do teu vizinho, do teu colega de trabalho, do teu familiar, do teu inimigo, entre aspas, né? Essas mensagens de Deus podem chegar de várias formas, de uma planta, de uma luz, de um animal que chega ali, você está triste, precisando de um carinho, aquele animal veio. A minha cachorra entra aqui para fazer a leitura do livro, ela pede para entrar, já fica do meu lado, ela já, neste momento, para mim aqui, ela está materializando os meus amigos espirituais, porque eu vejo que eu não estou só, e ela me pede colo, me pede abraço, me pede atenção, então eu não estou só. Deus não nos deixa só e vai nos mostrar o caminho sempre. Às vezes você está lá naquela dificuldade, você fala, eu não vou encontrar nenhuma saída, aí de repente, pum, vem uma luz na sua cabeça. Ou você dorme no dia seguinte, acorda com mais leve, com mais energia para poder enfrentar aquelas dificuldades do seu dia a dia e às vezes até com a resposta para suas buscas ou o resultado das suas ações, resultados positivos que te surpreendem e você fala, nossa, olha só, olha o que eu conquistei, e ainda a gente deu orgulhoso e fala, olha só o que eu consegui. A gente não faz ideia do trabalho que a gente dá para os nossos amigos espirituais e para o universo inteiro, porque tudo tem que estar circulando de uma forma que as coisas cheguem até nós. A gente dá um trabalho enorme, depois a gente fala que é a gente que conseguiu. Olha só que orgulho, né? Podem falar, gente. Eu acho interessante aqui o ponto de que ele constata, pela própria vivência, que a vida continua. Constatou quando apareceu Jesus a ele e constatou agora que teve a benesse de ter Abigail e Estevão. Duas pessoas que ele usou. Com uma ele foi ingrato, foi a Abigail e ele abandonou, e com o outro ele, de facto, levou inclusive à morte, né, física. E isto é muito importante que a gente reflita. Ele foi acalentado por aqueles que o prejudicou. E isto é a vida. A vida é isto. Quando nós crescemos, nós vamos depois buscar atrás aqueles que de alguma forma nos prejudicaram. Porque na realidade, muitas vezes a gente olhar para o passado é um ciclo vicioso. Umas vezes somos nós que prejudicamos, outras vezes é o outro. Vamos mudando de papéis. Porque é um ciclo vicioso porque nós usamos durante muito tempo a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então não há na realidade vítimas, verdadeiramente. Há sim pessoas em sofrimento. Porquê? Porque não sabem o que é o amor. Porque se amassem, não sofriam. E tudo serve para chegar ao amor. A parábola do filho pródigo é exatamente isso. É um filho que quer fazer tudo à sua maneira, como a Euridice falava, nós somos muito teimosos, quer fazer tudo à sua maneira, desbaratar, e quando ele constata que afinal aquele não é o melhor caminho, ele lembra-se do pai, que é no fundo Deus, e diz, nem que eu seja só seu empregado, porque ele trata bem os seus empregados. Então eu vou voltar, já não se sentia como filho, mas ele não é tratado como um empregado quando regressa. Pelo contrário, é tratado como filho, porque nós nunca deixamos de ser filhos de Deus. Deus ama-nos sempre e sabe que nós um dia vamos ser espíritos puros. Sabe perfeitamente que o caminho mesmo que apareça errado vai dar certo no final. Porquê? Porque nós vamos voltar ao caminho como filho pródigo. Porque aprendemos pela experiência do sofrimento que aquele não é o melhor destino. É melhor fazermos o bem. E vamos lá chegar. Então é exatamente isso que ele está aqui a constatar. E depois há aqui um outro ponto que eu achei bonito, que é ele falar dos corpos celestes. Ou seja, já começa a dizer que há outros locais onde se pode habitar. Portanto, que os corpos celestes não estão vazios. E porque ainda há pessoas que acham que uma imensidão de um universo, só nós é que habitamos a Terra. Para que serviria o resto do universo? E isso é para a gente refletir. E ele que está a constatar isso só por ter deslumbrado, ter feito aquela viagem que o Euridice falou, né? Deu para percepcionar isso, né? Portanto, muitas vezes nós próprios fazemos viagens quando dormimos, porque todos nós dormimos. E todos nós estamos do outro lado da vida quando dormimos. E às vezes temos encontros. E esses encontros trazem-nos exatamente as sugestões do que a gente quer fazer. E ele lembra-se. Mas às vezes nós não nos recordamos
Mas de repente vem uma ideia que nós acordamos com essa ideia que vai solucionar o nosso problema. Tem a ver com esses encontros. Não estamos, como dizia a Euridice, abandonados. E é bom que a gente fique atento exatamente aos pequenos sinais. Às vezes é uma ideia que vem de repente e que essa ideia não apareceu ali por acaso. Ela foi implantada, não é? Portanto, que a gente faça essa seleção também. Porquê? Porque às vezes ela é implantada para o bem ou implantada para o mal. Então a gente tem que saber discernir. Aí entra o livre-arbítrio e a capacidade nossa de perceber se aquilo que a gente vai fazer vai lesar o próximo ou não. É aquela questão de passar ao crivo da razão. Se és alguém, é para não fazer. Mesmo que nos possa aparentemente beneficiar, porque não beneficia. Porque quando nós prejudicamos o outro, estamos-nos a prejudicar a nós, estamos a criar uma dívida. Então, nós possamos fazer essa reflexão. Mas o perdão, como aqui vê-se, foi exatamente a maior lição que ele recebeu de Estevão. Foi a primeira lição que ele recebeu de Estevão, após todas as outras que eu já tinha recebido. No momento em que ele está a partir para o outro lado da vida, e agora, novamente, quando voltou para o ajudar. Uhum. Glauco, aqui nessa parte do texto, primeiro Marlene Madeira está conosco aqui já. Olá, já tem um tempinho aqui, mas a gente estava falando, não deu tempo de eu te notificar, Marlene, do Rio de Janeiro, de Nilópolis, que ela nos acompanha aqui também. Bem-vinda, tá, Marlene, conosco aqui hoje. Glauco, eu vou te pedir uma gentileza, não sei se pode fazer o seu comentário sobre esse parágrafo também, mas eu te pedi uma gentileza e, assim, a gente explica para a gente, porque a gente vê aqui, a gente está falando sobre um tipo de mediunidade, né? Você quer explicar para a gente essa mediunidade também? Pode ser? Pode sim. A gente vai perceber ao longo de toda a obra como que os princípios que a doutrina os pilares, vamos dizer assim, que a doutrina nos mostra, né? Porque são verdades incontestáveis, verdades universais, leis naturais, elas estão presentes. E eu diria, não só a questão da mediunidade, mas nós estamos vendo aqui a influência dos espíritos em nossas vidas. Aqui, né? Nós estamos vendo que ela se dá, muitas vezes, por meio desses canais de comunicação que a gente diz hoje, utiliza, né, o adjetivo médium. Lembrando que a mediunidade ela não é coisa da atualidade. Desde os primórdios da civilização, a gente tem essa conexão do plano físico com o plano espiritual. A gente tem registros disso na história, inclusive, né, o livro dos Vedas, o livro dos mortos, né, dos egípcios, né, assim, vários registros a gente vê essa interação. Né? Então, uma coisa interessante que ao longo da existência humana a gente vê a evolução do pensamento filosófico, a evolução do pensamento religioso, mas é a partir da doutrina espírita que a gente vai de fato organizar isso. Por que eu estou dizendo isso? Né? Eu vou chegar aqui na mediunidade, para a gente entender um passo antes, para entender de fato a mediunidade a partir da doutrina espírita. Quando a gente teve aqui, a gente vê ali por volta do século XIX, né? Quando a codificação veio, nós tínhamos lá vários pesquisadores, vários pesquisadores. E a maioria deles, dessa prática mediúnica, estou dizendo, essa interação com o mundo espiritual, né? E a grande maioria, ela se preocupou muito em provar a existência dos espíritos. E eles descobriram também que os espíritos não só existiam, mas sobreviviam ao longo dos tempos. Então, não tinha uma morte do espírito, né? Vem mostrando a questão do espírito imortal. Mas é a partir de 2 pesquisadores que a gente vê uma virada, né? Um deslocamento do objeto da análise. Um deles, Allan Kardec, e o outro, Leon Denis, que seria o substituto caso Kardec tivesse falhado em sua missão ali. Então, a gente vê a presença de 2 espíritos num patamar acima de evolução, sobressaindo, porque eles não se preocupavam com a existência, provar a existência dos espíritos. Já era ponto pacífico ali.
já tinham essa certeza. E sabiam também da comunicação por meio da mediunidade. Mas eles abriram um caminho para fazer questionamentos importantes de por que é importante a gente saber dessa interação do plano espiritual com o plano físico e por que era importante a gente saber aquilo que os espíritos vinham nos revelar. Então, nós aprendemos que os espíritos sofriam do lado de lá também. E que, sobretudo, tudo era consequência das suas condutas do lado de cá. Então, havia essa relação ali entre mundos, etc. E é na doutrina espírita que Kardec ele vai trazer um estudo sistematizado, organizado, principalmente no Livro dos Médiuns, né? Mostrando não mais aquela questão do maravilhoso, não mais aquela guerra da narrativa, porque você tinha lá aqueles que negavam, aqueles que combatiam, e tinha aqueles que tinham interesses mundanos mesmo, aqueles que chegavam lá para os oráculos e perguntavam: hoje eu vou pescar, hoje eu devo caçar, hoje eu vou para a guerra, eu devo casar, eu devo fazer aquilo. Hoje, mais moderno, talvez a gente vai buscar lá algum médio número para ganhar na loteria. Então, são coisas que não edificam a criatura ali. Mas precisou dos fenômenos, a gente sabe disso, para poder chamar a atenção. O despertamento humano começa a partir dali. As mesas girantes são um fenômeno dessa natureza ali, né? Para chamar a atenção no despertar da humanidade para aquela, para a terceira revelação ali. Kardec, de maneira genuína, ele nos traz ali os mecanismos da mediunidade. Então, nós vamos aprender que todos nós somos médiuns, em algum grau. Aqueles mais... Independente da religião. Independente de religião. Inclusive, Kardec nos mostra que toda religião ela tem um ponto de origem, que é essa comunicação com o plano espiritual. Essa é a origem de todas as religiões. Todas têm essa origem ali. Se a gente for ver no cerne das religiões, todas têm ali. Com a divindade, todas têm isso. Então, Kardec vem nos mostrar, né, que não só todos somos médios, vai mostrar também que aqueles que, de fato, têm uma mediunidade mais aflorada, né, os que veem, que conversam, que escutam, né, claramente, etc., são médiuns ostensivos ali, né? O exemplo que você colocou na sua fala, né, a gente dorme com um problema e vem aquela ideia, eu acordo bem, etc., são sugestões que nós capturamos a partir da nossa interação com o plano espiritual. E, sobretudo, Kardec vem dar o significado, né, do que a gente chama da mediunidade com Jesus, não mais essa mediunidade, ali essa comunicação no espírito, para entender questões singulares, questões particulares, questões mesquinhas, questões materialistas, de domínio, etc. Tal. Mas que há verdadeiro exercício da mediunidade que nos permitiu, né, e permite a revelação dos espíritos, ele atende um outro patamar, que é o caráter geral. Então, as revelações, a gente pode pegar essa passagem aqui, esse pedaço aqui que Paulo viveu aqui, mas é um caráter geral, se aplica a todos nós aqui. Mas, sobretudo, além de ser geral, ele é moral. Então, a mediunidade com Jesus, aquela gratuita, dai de graça recebeste, ela é para todos, ela é um mecanismo que nos permite que evoluir. Por que elas permitem evoluir? Por diversos motivos, né? Não estamos falando aqui só da prática de reuniões mediúnicas que vão tratar espiritualmente irmãos encarnados e encarnados ali. Mas nós estamos mostrando aqui agora que, a partir da gente entender que a nossa conduta que define o estágio que a gente vai passar para o lado de lá, porque a morte do corpo é só a experiência da sepultura, mais nada. Nós permanecemos com o mesmo pensamento, permanecemos como a gente conectado aqui enquanto encarnado. A doutrina espírita vai nos conferir,
né, por meio da mediunidade, um olhar diferente, né? Eu passo a olhar assim, para a minha vida como consequência. E a doutrina traz um outro aspecto fundamental, a meu ver, né? Na medida que elas nos colocam, né, as leis divinas nos colocam, a doutrina espírita esclarece que as leis divinas nos colocam sob a égide da lei de causa e efeito, da reparação, sobretudo do amor, do acolhimento, de tudo, como a gente vê aqui, ela nos confere um olhar de que eu tenho que fazer minha parte. Então, aqui, nós vamos perceber que ninguém Como a Eurídice falava há pouco, né? Como a Eurídice falava há pouco, ela dizia exatamente isso, que nós somos os obreiros da nossa vida, né? Isso. Então, nós vamos ver aqui que eles encorajam, mas Abigail deu a direção. Você tem que amar, você tem que trabalhar, você tem que esperar, você tem que perdoar. Então, requer o trabalho. Nós pegarmos os grandes missionários, a gente vai ver que o amor, o trabalho, a esperar, né? A espera e o perdão eram pilares que estavam ali no seu edifício mental, né? Obrigada. Eu achei mesmo que era importante que a gente tivesse dado essa explicação. E você ainda pegou legal desde o começo ali, então ficou bem, bem claro para todo mundo. A natureza estava calma. O luar esplendia do alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando, o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmavam a fronte do pensador, que se embevecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo indivisível. Desculpa, do mundo invisível. Pode falar, senhor. A natureza é chamar-nos à meditação. Isto é constante. Nós vamos ver que na obra do Emmanuel, todo o tempo ele fala como a natureza atua em nós. Aqui temos o ar a fazer uma lufada cariciosa, acalmava a fronte, ou seja, neste caso o vento estava ajudando para que ele sentisse uma brisa, né? Serenasse. Tem a questão como se o vento sussurrava de leve, como se trouxesse uma mensagem misteriosa e de facto traz. Se nós estivermos em meditação e em oração, aquilo que está no éter a ser enviado positivo, nós captamos. Portanto, aqui está. É muito interessante perceber, né, como a natureza atua em nós e como nós meditarmos, inclusive, numa coisa que seja, por exemplo, numa flor, pode fazer com que a gente consiga ligar ao plano superior e captar essas mensagens que estão lá positivas, né, que são emanadas por vários espíritos benfeitores. Então é interessante percebermos isso da mesma maneira, convém sempre reforçar, que quando nós não estamos na faixa vibratória de recepção dessas mensagens positivas, podemos receber as negativas. Porque também, quando a gente dorme, pode-se encontrar com pessoas complicadas, como dizíamos há pouco, não só as boas, e depois trazer também ideias menos boas. Por isso convém ver como é que a gente dorme. Ou seja, como é que a gente vive a nossa vida. É orar e vigiar, que falava o mestre. É fundamental nós fazermos isso. Então aqui estamos a ver o que é que acontece quando nós nos ligamos, não é? É a descrição mais linda que eu já vi. Só neste parágrafozinho temos aqui uma beleza imensa. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria a oportunidade que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável que, nada obstante, merecera a compaixão do Cristo. Aí a gente vê
essa formação, essa transformação espiritual de Saulo, que foi ali, parece que ali ele ficou mais teve com o encontro com Cristo, mas ali, com o encontro daqueles dos quais ele era o verdugo, recebendo esse perdão e esse amor deles, e o apoio deles nos momentos mais difíceis, a gente percebe que ali mesmo foi essencial, né, para essa transformação deles realmente. É a sedimentação que falava o Glauco há pouco. Sedimentou nele aqueles lemas que vão servir para o resto de toda a jornada dele. Constantemente este episódio ficou vincado, vai ser trazido à sua memória e vai servir para fortalecimento e para ele poder dominar o seu íntimo, porque ele ainda está nessa fase de autodomínio. Não é o acaso que ele tem uma fase mais à frente que diz, eu ainda faço o que eu não quero e aquilo que eu quero fazer ainda não consigo. É porque é uma batalha, é o bom combate que ele também fala, que ele vai fazer e vai viver até ao final da sua jornada. E isso é muito interessante de se ver. Mas eu aqui queria pautar um ponto muito interessante, que é quando nós compreendemos que erramos e que merecemos a compaixão de alguém, nós próprios nos tornamos aqueles que agem com compaixão. E é o que ele está a dizer aqui. Eu não posso julgar os outros. Eu tenho que agir com compaixão porque eu próprio recebi do próprio Cristo o perdão. Então, eu não posso fazer diferente. Porque eu não merecia, eu era um verdugo. Não vamos esquecer que ele não só usou o Estevão. Nós temos um episódio que nós lemos em que ele torturou alguém para ir atrás de Ananias. Para conseguir descobrir onde é que Ananias estava. Então, não foi só ele, né? Há ali muita coisa. E ele está a dizer, não, se o Cristo, apesar de tudo isto que eu fiz, me chamou para ele, eu devo fazer o mesmo com os outros que ele fez comigo. E aqui entra aquela parábola do devedor, né? Aquele irmão que devia, né, dinheiro. Puxa, acho que a Sônia travou. Ela está travada aí, né? Vou continuar aqui a leitura ainda. Cláudio, quer falar? Não, pode continuar, depois eu comento. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Quando despertou, era manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado seu movimento espiritual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail renovara as energias. Lembrou instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado. Retirou-a para calcular as possibilidades financeiras de que podia dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa. Contudo, não conseguia atinar de pronto com a decisão preferível. Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear. Seria o recomeço da luta. A fim de consolidar as novas disposições interiores, julgou útil exercer em Tarso o mister de tecelão, visto que ali, na terra do seu berço, se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Quer falar, Glauco? Interessante, assim, a gente vê que a gente falou, né, da influência dos espíritos, né, a gente viu aí Abigail e Estevão, um espírito, né, dialogando com Saulo, influenciando, né, e mais uma coisa a gente também percebe aqui a partir da leitura, né, por mais que a gente tenha ajuda, que a gente tenha influência espiritual com a qual a gente se comunica, né, que a gente abre a conexão, no caso do Paulo, que ele já estava em outro patamar, né, tanto que recebe essa visita de dois espíritos evoluidíssimos ali, né? A gente vê também que a escolha corre por nossa conta. A hora que ele vê, no início do parágrafo, né, depois de muito refletir, decide adquirir um tear como mecanismo, instrumento de trabalho, né, para sustento, ele persevera na renovação que ele fez, sem abrir mão também
da questão do trabalho, que enobrece as criaturas. A gente vê Chico, né, quando Emmanuel orienta Chico, né, mentor, nem te falar com ele 3 vezes disciplina, fala, primeiro você tem que trabalhar. Você tem os seus labores aqui que a gente precisa cumprir. E Paulo vai para o mesmo caminho, né, do trabalho, mostrando para a gente o valor do trabalho, que dignifica e enobrece a criatura. Até hoje, os mecanismos de trabalho, a gente sabe que a criatura evolui por ele, né? E o trabalho, lembrando, conforme a doutrina espírita nos orienta, é toda e qualquer ocupação útil. E aí eu lembrei aqui de Joana de Ângeles, que ela fala que para a gente sempre ter uma renovação mental, porque isso é um recurso valioso, né? No sentido da gente sempre procurar os bons pensamentos. E ela fala uma frase que eu acho que converge muito com esse trecho que nós estamos estudando, que ela convida todos a sair da cela pessoal e visitar os encarcerados, para que a gente possa, de fato, trabalhar por eles e socorrê-los ali. É o que a Abigail fala com Saulo aqui. Olha, trabalhe em prol dos necessitados. Vai, e aqui Saulo já estava construindo, trilhando aquele caminho que seria aí o maior disseminador do cristianismo, e considerando os recursos escassos da época, a gente que, né, considerando os recursos que Saulo tinha à disposição, que era o caminhar e a lábia mesmo, não tem dúvida que ele foi o maior disseminador do cristianismo que a gente tem notícia aqui. Então é importante a gente seguir esses conselhos de sempre trabalhar pelo coletivo, né? Tá sem som. Vai falar, Sônia? Sim. Eu queria só ficar um pouquinho atrás, porque eu caí, né? A parábola do devedor, aquela que eu estava a falar, que é aquela pessoa que deve dinheiro a uma pessoa e que essa pessoa perdoe a dívida, e a seguir o outro deve-lhe a ele e ele não tem compaixão para com ele. É um bocado isto aqui. Nós temos que aprender que nós somos todos devedores perante Deus. Não há nenhum de nós que possa dizer que faz tudo certo perante o dia. Então nós precisamos compreender, se nós precisamos do perdão de Deus, nós temos que saber perdoar os outros. Era só isto que eu queria pautar há pouco. E queria pautar aqui uma outra coisa que eu achei interessante. Eu não sei até onde é que tu deixas, porque eu já cheguei a meio, mas eu tenho a certeza que lá deixo esta frase. Passa havia retomado o seu movimento habitual, não é? Reparem, a vida continua. Ele teve aquele encontro, ele só conseguiu dormir mais tarde, ele vai acordar com grande força, porque foi um grande encontro espiritual que dá fortalecimento, com muita vontade de ir para a frente, não é? Mas a vida é igual, continua. E isto é diário. Todos nós, um dia, deitamos e levantamos, deitamos e levantamos. O que é que muda? Como é que nós estamos interiormente? É o que vai acontecer. Ele está fortalecido. E nós todos, diariamente, podemos ter a mesma vida. Mas o que é que nós fazemos com a nossa vida interior é que vai fazer com que o dia seja bom ou mau. Seja um dia positivo ou negativo. É como nós vivemos a nossa vida. Como nós encaramos as dificuldades da vida e as oportunidades e as alegrias. É isso que vai fazer com que a gente possa chegar ao final do dia e dizer obrigada, Senhor. Porque apesar das dificuldades, eu consegui vencer-me. É isto, ok? Dentro em pouco, era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. A notícia teve desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac, que, após deserdá-lo ostensivamente, transferiu-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, onde esperou a morte junto de uma filha, incapaz de compreender o primogênito muito amado. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. E acabamos o capítulo 3.
Pode falar, Já está colocando em prática o que a Abigail falou para ele, né? Trabalha, espera. Amor, né? O esperar, espera que Jesus vai te chamar no momento certo, faz sua parte, trabalha. Interessante que o TA é um trabalho que a gente faz, né? Principalmente naquela época, não tinha grandes tecelagens, a gente indústrias e indústria que produzia ali, né? Era um recurso até escasso. Ele vai trabalhar para quê? Para servir os outros, né? E no isolamento do deserto, mas acho que o título mais importante que ele alcança aqui é esse humilde tapeceiro, né? A gente espojar desse humilde, porque a gente costuma cair, tropeçar nessas questões materiais, né? E Emmanuel coloca muito, muito claramente para a gente, né? Às vezes a gente está precipitando em abismos e com sorriso, porque está desfrutando dessas questões materiais ali, né? Pelo apego, pelo mau uso, pela avareza e por aí vai. O Paulo aqui já está colocando em prática o que ele ouviu, né? Essa é uma das virtudes de Paulo que a gente vê, independentemente, ele ainda com a cabeça de doutor da lei, ou como cristão, a gente vê a virtude ali da perseverança da energia, botar energia naquilo que ele acredita como uma marca dele, né? Uma virtude adquirida. E é uma coisa interessante aqui. O dinheiro que o pai lhe deu serviu para comprar o tiar e lhe permitiu sustentar-se a partir daí. Então, apesar do pai não ter compreendido, que é falar disso aqui, apesar do pai ter se isolado ao pé de uma filha, esperando a morte sem compreender o primogênito, porque ele acabou por saber que o filho comprou o tiar e passou-se o selão, né? Ele não compreendeu como é que ele escolheu esse caminho. Apesar de tudo, o pai voltou-lhe a dar um meio de sustento. Foi o dinheiro que o pai lhe deu, que lhe permitiu sustentar-se. E ele cumpriu o seu dever. Apesar de tudo, de alguma maneira, apesar de ele não ter ouvido o seu coração para que aceitasse o filho como ele era, ele conseguiu, pelo menos, não o ter desamparado. Aquele dinheiro serviu para comprar o tiar. Então, às vezes, um gesto nosso, mesmo que seja só no dever, tem um impacto imenso nos outros. Ainda bem que o fazemos. Bom, e assim a gente, como eu disse, a gente acabou o capítulo 3 e vamos entrar, a partir da semana que vem, no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. Então, eu gostaria que, em poucas palavras, vou passar para o nosso convidado, tá, Sônia? Dissesse para a gente um resumo do que foi esse capítulo para você. Esse capítulo ele mostra, de fato, o Saulo entendendo o chamamento de Cristo, mostra a influência do plano espiritual, mostra que todos nós estamos amparados em qualquer estágio da nossa vida, mostra da importância da gente fazer as nossas boas escolhas e que, à medida que a gente quiser, nós vamos ser amparados espiritualmente para a gente seguir e trilhar o caminho. E mostra cada vez mais ele se consolidando como uma pessoa de referência aí, de forma humilde, perseverante e ao mesmo tempo grandiosa no sentido espiritual, que vai cumprir a missão e os desígnios para o qual ele encarnou na Terra naquele momento ali. É uma virada mesmo de chave, onde ele acomoda, inclusive, os sentimentos. Ele aprende, sobretudo, a ressignificar o sofrimento dele, e isso impulsiona ele, dá força para seguir. Muito bem. Sônia, nessa locação, com essa classificação toda, esse resumo que o Glauco fez para a gente do capítulo, você acha que é difícil? É difícil, não, porque cada um tem seu tempo, né? Mas você acha que é possível aplicar esses ensinamentos nos dias de hoje? Acho. Todos nós temos que saber esperar, todos nós temos que saber perdoar, todos nós temos que saber amar, todos nós temos que servir, todos nós precisamos trabalhar, porque viemos exatamente para isso. Trabalhar não só no sentido material, mas principalmente no sentido moral. E sem isto nós não conseguimos vencer o mundo. É esse o caminho para vencermos o mundo. O mestre nos disse, eu venci o mundo, vós também o podeis fazer. O vencer o mundo é isto. É vivermos o dia a dia
seguindo o nosso modelo e guia, que é Jesus. E foi exatamente isso que aplicou o nosso querido Saulo. Então, gente, vocês também, se quiserem comentar depois aqui o que vocês acharam, comentem, até vocês que estão no futuro, tá bem? O que vocês acham que de viabilidade para exercitar esse dia de hoje, no caso de vocês, o dia de amanhã, ou seja, o dia a dia de cada um de vocês, o que acha que é possível colocar em prática, começar a colocar em prática, porque de uma hora para outra não existe milagre, de uma hora para outra nada acontece. A evolução não dá salto, ela vai paulatinamente, ela vai lentamente sendo absorvida pela nossa própria conduta moral. Então, fale para você o que você acha que é desses três, o que é mais importante que exercitar para startar, né, para começar esse processo de compreensão e de autotransformação, tá bom? A gente não precisa trocar de nome, como o Saulo vai fazer isso, porque já estou dizendo, porque várias vezes já foi dito aqui, então já não é mais spoiler, mas fala para a gente o que é importante para você, porque às vezes alguém precisa de um start, que é esse que você vai dar, para ela também se sentir capacitada de conseguir começar esse processo da sua própria autoevolução. Uma das coisas que eu diria que é importante, que é também o conhecimento. Né? E o conhecimento vem junto com o trabalho, porque o trabalho faz parte. O que é o trabalho? Para você, toda a ação que você pratica, física, né? Também que você principalmente, aliás, física mesmo, toda ação que você pratica. E para você praticar uma ação, você tem que ter algum conhecimento intelectual. Se você, por exemplo, se eu não sei que eu posso andar, eu não ando, eu fico sentada. Então, esse conhecimento é importante também o intelectual. Quanto mais a gente trouxer informações que nos fortaleçam, né, nesse nosso crescimento, melhor é. Porque a gente vai ter, vamos chamar isso, o conhecimento de armas, né? São armas que a gente vai ter que vai nos fortalecer durante uma luta, ou seja, durante um momento difícil, provocado por nós ou por outros, né? Mas diante de situações complicadas na nossa vida, a gente vai saber amar, esperar, perdoar, trabalhar. A gente vai saber fazer tudo isso, né? Então, vamos, para a gente acrescentar mais conhecimento, a gente tem aqui a Web Rádio Estação da Luz, que traz muitos programas para a gente, muitos, variados temas, incríveis para poder assistir. A gente tem as meninas aqui das Epístolas, que estão também com um programa sobre o Livro dos Espíritos, que elas estão falando agora sobre Deus, que está incrível. A gente tem também aqui o nosso querido, não estou com cartaz deles também, mas a gente tem aqui o nosso querido Sandro, que ele tem o Evangelho também, que ele participa aqui, né, Sônia? Nos acompanha. Programas maravilhosos. E nós temos, na terça-feira, toda terça-feira, a gente tem o estudo das epístolas, as cartas que Paulo de Tarso, agora Paulo, né, que era o antigo Saulo, mas que Paulo de Tarso escrevia para as comunidades cristãs que se formaram a partir de Paulo. Então ele mandava, como ele não podia viajar mais tanto, ele mandava essas cartas, e essas cartas são verdadeiras lições para o nosso crescimento. E nós estamos agora vamos começar agora o Coríntios, a segunda carta à comunidade de Coríntios. Acompanhe, está incrível também esse programa, que é trazido pela Kátia Berloni, pela Sandra Boari e pela Heloísa Assunção. Então, vale a pena, estejam conosco nesse estudo também, é maravilhoso, porque se alguém for ler as cartas de Saulo, é difícil, né, Glauco? Você já tentou ler também? Nossa, você lê, você fala, mas por que ele falou isso, né? Algumas coisas até no nosso linguajar são controversas, assim, principalmente se a gente for ler através da Bíblia, né? Então, porque tem alguma interpretação um pouco mais literal. E aí esse estudo, ele faz com que a gente veja a letra por letra, entendendo, inclusive, o momento que Saulo vivia, o momento que aquelas comunidades viviam, o que era, como eram os costumes. Aí a gente vai conseguir compreender muito melhor, parece que vai fazer assim um plim na mente. Eu demorei muitos programas, muitas cartas para eu poder me dar um plim,
né? Então, vale a pena estudar, acompanhar esse estudo que é incrível, tá bom? E temos e acompanhar aqui também para entender a origem das cartas, mais a adiante origem das falar, cartas. né? Muito bem, Glauco. Porque aqui a gente está entendendo o processo de Saulo até ele virar Paulo e começar a criar seu grande disseminador das mensagens do Cristo. E a gente vai ver aqui. Há um capítulo só sobre as epístolas aqui no livro. Exato. A gente vai começar esse processo. Já está a falar. E vai começar, primeiros labores apostólicos. Aqui começa a missão de Saulo de Tarso. E a gente tá, as cartas, elas são o pós de tudo isso que Saulo passou. Então é legal a gente entender, bem lembrado, Glauco, entender esse processo de Saulo para depois ver o tamanho, a grandiosidade moral que ele adquire para poder mandar essas cartas para essas comunidades que a gente está até hoje estudando. E olha, são a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Espírita, a Igreja da Doutrina Espírita, várias outras doutrinas falam sobre Saulo de Tarso, porque ele é gente como nós, e ele conseguiu vencer as suas próprias tentações. Então, vamos acompanhar isso. Então, continuando, como o Glauco bem lembrou, e a Soninha também, a gente vai continuar esse livro na semana que vem. Quem vai estar conosco vai ser a Kátia Boeloni, e lembrando que o horário no Brasil sempre é 16 horas, horário de Brasília, tanto das epístolas quanto do Paulo Estevão, só que as epístolas é na terça-feira e Paulo Estevão é nos sábados. Então, Brasil, 16 horas, e Portugal, horário de Portugal, 20 horas. A gente sabe que tem pessoas de outros países que estão nos assistindo, então utilize, por gentileza, o fuso horário do Brasil como referência, ok? Vocês podem assistir ao vivo pelo Facebook, através da Web Rádio Estacão da Luz RN, que está aqui no rodapézinho ali em bege, e também pelo YouTube, Estação da Luz Tavares, tá bom? A Marlene está ouvindo a gente pelo YouTube, né, Marlene? Parar para ouvir, seja ao outro a nós mesmos. Isso mesmo, Marlene, tem que parar para ouvir. A gente tem que lembrar que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, acho que é para isso, a gente tem que ouvir mais e falar menos. E olha, muito obrigada pelo carinho de vocês junto conosco, vocês do presente, vocês do futuro. Muito obrigada, Sônia, por estar conosco aqui também de novo. Obrigada, Glauco, pela gentileza da família Gonçalves aqui com todos nós, não é comigo e com a Sônia, mas com todos nós que paramos aqui durante 1 hora para ouvir o que vocês têm para trazer para nós como conhecimento. Minha gratidão com vocês é gigante, e eu só posso dar agora a palavra para vocês darem as últimas palavras de vocês e eu fazer a minha oração de encerramento, a nossa oração de encerramento. Vou deixar para a Sônia. Não, você, Sônia, primeiro, depois o nosso convidado. Vamos ao contrário. Está bem. Okay. A gente já abraço. Deixar ele. Pode falar, Sônia. Um abraço para todos, um abraço para a nossa querida Renata em casa e para as filhas, e também para a nossa Manu e para a nossa querida Kátia, e queria também enviar um abraço para a Marlene e para todos os que estão escutando. Relembrando que o programa do nosso Sandro é hoje às 18h05, o Evangelho Brasil, 22h05, Portugal. Se quiserem acompanhar, é continuar a ouvir a Web Rádio Estação da Luz. E o programa das Meninas Deus é toda quinta-feira, sobre o Evangelho. Não lembro o horário, mas... 19h30, Brasil, 23h30, Portugal. 19h30, Brasil. Ok, acompanhem. E vários outros, gente. Acompanha o Web Rádio Estação da Luz, vocês vão ver, tem programas com temas variados. Se dá para poder estar no trânsito ouvindo alguma coisa, estar limpando a casa ouvindo alguma coisa, estar no trabalho, que não precisa prestar atenção, ouvindo alguma coisa. Se está triste, nervosa, bote um bom foninho e vai lá, ouve, deixa o mundo passar e vai aprender, tá bom? A minha gratidão a vocês todos, muito obrigada por estar conosco. Vou fazer agora a nossa oração de encerramento. Até minha cachorra já começou a chorar, Fredinha. Falta o Glauco se despedir. Ah, Glauco, desculpa, deixa eu pegar a cachorra enquanto o Glauco despede. Não, só agradecer e, mais uma vez, a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse estudo dessa obra, e principalmente uma das passagens mais importantes, mais belas do livro,
e que essas reflexões, ensinamentos possam tocar os nossos corações para a gente seguir a nossa caminhada. Muito obrigado. Viu como a gente fala muito? A gente, se deixar, a gente corta o Glauco. Glauco, muito obrigada a você também, tá? E a todos vocês, agora, neste momento, vamos nos conectar aos nossos amigos espirituais, agradecendo esse momento que eles puderam estar conosco, nesse momento de aprendizado, de oração. Ao nosso Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade. Gente, que possamos exercitar neste momento a nossa humildade, sabendo que estamos no caminho da nossa evolução, no caminho do aprendizado, e não desistimos, não vamos desistir dessa nossa missão junto a caminho dos mundos mais felizes, melhorando a nossa intelectualidade, mas também o nosso coração, a nossa moral, e para isso, neste momento, vamos expandir o nosso coração com sentimentos de gratidão para todos aqueles que estiveram conosco aqui, encarnados, desencarnados, aqueles que vão nos assistir no futuro, que possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão, as bênçãos de Deus e de toda a falange de Paulo de Tarso, que recebam essa força, essa coragem para que possamos, durante a nossa evolução, nos nossos momentos mais difíceis, nos apegarmos a Deus, nos apegarmos ao amor de nossa Mãe Maria e ao amor desse Cristo que se fez homem como nós para nos mostrar os caminhos. Que os benfeitores espirituais possam receber nossa gratidão por estar conosco, nos apoiando, orientando neste momento, e que a paz possa reinar em todos os lares neste momento, em todos os países, inclusive preenchendo cada cantinho desse nosso planeta Terra. Que a paz e o amor sejam agora testemunho da vontade de Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.